Vamos à nossa liturgia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por teus ensinos, obrigado por tua palavra, que nós possamos ser edificados pelo teu poder nessa noite, que possamos estar aprendendo de ti, que possamos saber como aplicar essa palavra de maneira prática no nosso dia a dia, e que o Senhor venha nos fortalecer através dela. Eu oro pedindo também, Senhor, pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, que eu possa falar da parte de ti, da maneira que o Senhor inspirou os escritores bíblicos estarem escrevendo a palavra. Senhor, edifica a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, chegamos no complemento do capítulo 2 de Pedro. Semana passada nós falamos da igreja, entende? E Pedro, ele continua nessa exortação, só que agora ele vai falar do quê? Da liberdade cristã, entende? Vai falar da nossa submissão, da nossa postura como cristão. Ele primeiro aqui vai falar do relacionamento do cristão com Deus, depois ele vai falar dos relacionamentos do cristão em sociedade. E aí ele começa, aqui no versículo 11, fazendo da seguinte forma: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O que acontece, gente? Interessante que Pedro nos trata como peregrinos e forasteiros. Veja, toda a nossa linha de valores, toda a nossa maneira de pensar, ela é diferente daquilo que corre no mundo. Entendeu? Quando você compara as verdades da Bíblia com aquilo que é ensinado como verdade e prioridade do mundo, isso daí entra num choque, num confronto. E aí o que acontece? Pedro vem falando, gente, se abstenham das concupiscências carnais. Veja, a palavra aqui, normalmente quando a gente fala em concupiscência carnal, a gente pensa principalmente em pecados sexuais. Mas a palavra aqui ela é muito mais ampla, entendeu? A palavra aqui ela fala, está muito ligada a amor ao mundo, está muito ligada a amor ao dinheiro, amor ao conforto, a cobiça, entendeu? Todas aquelas práticas que a palavra de Deus recrimina. Então o que acontece? Você sair das concupiscências carnais está falando de um estilo de vida. Algo para ser vivido de maneira prática. Algo que a sua mente, renovada pela palavra de Deus, ela vai te levar a viver em novidade de vida. E veja que interessante, no versículo 12, ele fala o seguinte: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós. Entenda, gente, essa carta foi escrita em torno do ano 62, depois de Cristo. Mais ou menos 32 anos após a crucificação do Senhor. E o cristianismo, no princípio, ele era considerado uma seita do judaísmo. Entendeu? O judaísmo era uma religião permitida pelo Império Romano. E enquanto o cristianismo foi tratado como uma seita do judaísmo, os irmãos não tiveram problema. Só que o governo romano começou, lógico, inspirado pelo maligno, começou a enxergar com maus olhos o cristianismo. Por quê? Porque o cristão falava de um outro Senhor. O cristão falava do Senhor que estava nos céus, Jesus Cristo. E o que acontece no governo romano, o imperador era tratado como Deus. E uma vez por ano, dentro do Império Romano, todos os cidadãos do Império Romano tinham que queimar incenso ao imperador, adorando ele como Deus. E os cristãos se negavam a queimar esse incenso. O que acontece? Nessa época aqui, o imperador de Roma era Nero. E a história nos conta que Nero colocou fogo em Roma. Entendeu? Ele queria reconstruir Roma,
queria fundar uma cidade chamada Nerópolis. E para fundar essa cidade, ele, que era um camarada louco, ele botou fogo na cidade, só que descobriram o plano dele. Aí o que ele fez para se livrar de uma revolta popular, ele jogou a culpa nos cristãos. E aí aconteceu a primeira grande perseguição da igreja. Foi uma coisa horrível. Muitos foram presos, muitos foram levados ao Coliseu, muitos foram lançados às feras, muitos foram cobertos com óleo e colocados em estacas e foram queimados vivos e ficaram iluminando o Coliseu durante a noite. Foi uma época de extremo sofrimento, entendeu? Por algo que nenhum cristão fez. E a coisa não parava aí. Por exemplo, a ceia do Senhor, a gente fala que a gente toma do corpo e do sangue de Jesus. Tinha gente que dizia que os cristãos, eles comiam criancinhas. Acusavam os crentes de canibais. Entendeu? Diziam que era uma seita esquisita e que uma vez por mês eles se reuniam para comer criança. É interessante, eu estava vendo uma pregação essa semana, teve um governador chamado Plínio, que a perseguição ela se distribuiu por todo o império. Só que os governadores das províncias, eles não conseguiam ver mal na vida dos cristãos. Eles queriam saber por quê que estava sendo dada a ordem de prisão, a ordem de perseguir, a ordem de fechar igrejas. E esse governador chamado Plínio mandou uma carta, entendeu? Para o imperador. E ele explicando, ele querendo saber, veja, eu vejo a vida dos cristãos. Os doentes que nós não queremos cuidar, os cristãos cuidam. Os velhos que nós não queremos cuidar, os cristãos cuidam. Eles se reúnem uma vez por semana, sempre no início do domingo, entendeu? Aí eles ensinam as verdades da sua religião. Aí eles pegam, tomam uma mistura de vinho com água, porque eles são tão pobres que eles não têm dinheiro para comprar vinho puro. E eles partem o pão, numa coisa que eles chamam de comunhão. E eu não consigo ver por que nós temos que perseguir esses cristãos. Porque eles são muito melhores que os cidadãos do império. Entendeu? E isso aconteceu em vários lugares da província. Então Pedro aqui está falando disso. Veja, quando um crente é perseguido porque fez coisas erradas, é uma coisa. Por exemplo, alguém que se passando por crente aplica golpe. Já vimos aí notícias de pessoas, por exemplo, que pegavam pensão de velhinho, entendeu? Que um monte de falcatrua. Já viram questão de pequenas igrejas, grandes negócios. Tudo isso existe. Agora, quando um crente sofre perseguição sem ter culpa, aí é outra história. Trazendo para os nossos dias, veja, aqui no Brasil a gente não sofre perseguição. Na verdade, a perseguição que tem sobre a igreja hoje em dia é uma perseguição muito mais cultural, entendeu? É uma perseguição muito mais intelectual, na qual eles tentam marginalizar os cristãos, tratando o cristão como se fosse assim, pessoal ignorante, sem cultura, sem muita sabedoria, tratando os cristãos mais ou menos como se fosse aquele tipo de pessoa que nada deu certo. Aí a pessoa foi ser crente. Entendeu? Pode ver, quando você fala que é cristão, o pessoal olha para você de maneira diferente. Eu já passei por experiências que quando eu falei que era pastor, o semblante da pessoa mudou. Entendeu? E eu percebi que aquela pessoa tinha uma resistência em relação a pastores, em relação a cristãos. Mas, em geral, nós temos muita liberdade. Esse ano aqui eu tenho notado que aumentou muito a perseguição na área cultural. Estava vendo essa semana aqui os vídeos daquela cantora Daniela Mercury, ela blasfemando contra Jesus, ela falando coisas pesadas contra o Senhor. Veja, ninguém é obrigado a concordar com o Evangelho. Mas eu acho que a gente vivendo num país livre, a gente deveria ter respeito com a fé de todas as pessoas, entendeu? Estava vendo também aquela questão daquela peça teatral, onde Jesus se apresenta como negro e travesti. É uma coisa interessante, eles deviam fazer uma peça teatral sobre Maomé. Aí eles iam ver a hora que uma bomba estourasse, entendeu? Porque muçulmano não deixa passar batido.
Agora, os cristãos não vão fazer nada, o cristão não vai partir para agressão. O cristão não tem uma guerra santa, uma jihad, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem percebido que o pessoal tem vilipendiado a fé cristã, entendeu? É um absurdo. Na Marcha para Jesus, no ano passado, eles pararam na frente da Igreja Católica, na Avenida Paulista, e as atitudes que eles tiveram aqui, dá até vergonha de falar, entendeu? Curiosamente, a mídia não mostra, entende? Chegaram a colocar travesti, crucificado, se fazendo passar por Jesus Cristo. Entendeu? Então, o que eu tenho percebido esse ano? Me parece que foi aberta uma perseguição cultural. Eu tenho entendido, posso estar errado, que daqui para frente só vai piorar. Daqui para frente a coisa vai ladeira abaixo. E eles vão tentar trabalhar para cada vez mais prensar a igreja contra o paredão. Entendeu? Eu imagino que 2018 é um divisor de águas. Fazia muito tempo, estava conversando com a Paula, a gente é salvo há quase 20 anos, entendeu? Nós nunca vimos o tipo de perseguição cultural como está acontecendo nos últimos 12 meses. É notório. Parece que foi tudo coisa calculada, aberta em relação à igreja. Entendeu? Parece que no nosso país, eles querem relegar a igreja ao segundo plano. Não sei qual o motivo, entendeu? Talvez estejam assustados com o crescimento do evangelho. Talvez estejam assustados com o crescimento do conservadorismo, entendeu? Outro dia eu estava vendo um sociólogo que não era cristão, e ele estava comentando a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, e estava comentando a eleição do Marcelo Crivella como prefeito do Rio de Janeiro. E ele estava falando, ele falou, gente, vocês têm que compreender o que está acontecendo no Brasil. Veja, as igrejas evangélicas cresceram, elas têm um trabalho de restauração social enorme, muitas pessoas com família desestruturada, eles vão para a igreja, se apegam à religião, essa pessoa que estava falando não era um crente, era um sociólogo, e através da religião eles mudam de vida, e famílias que não davam certo, que viviam de maneira completamente destruída, essas famílias são restauradas e começam a experimentar uma vida de paz. Isso tem feito com quê? Com que a igreja evangélica cresça muito. Aí você percebe o seguinte, o cara gastava no bar, o cara gastava com droga. Olha a leitura do sociólogo. Hoje, ele vai no supermercado, ele pode comprar uma carne, porque ele não desperdiça mais dinheiro. Hoje ele compra uma roupa para o filho dele. Hoje ele tem condição de investir num carrinho melhor. Isso tem feito com que as pessoas, que antes não tinham uma fé, vão aderir à fé cristã. E isso está mudando a sociedade brasileira. É uma verdade. Agora, o que eu achei interessante desse sociólogo, ele estava falando numa boa, tranquilo, compreendendo muito bem esse fenômeno social da igreja. Entende? Agora, ele comentou o seguinte, que tem pessoas, principalmente ligadas à esquerda brasileira, principalmente ligadas às artes, que estão assustadas com isso. E existe uma reação. Entendeu? E essa reação está vindo pesado. Vocês mesmos se lembram daquela exposição de Santander, onde blasfemava o nome de Jesus. Pois naquela exposição aconteceu algo interessante. Havia um negro sendo currado por um branco. E não teve um movimento negro que reclamou. Achei estranho. Por que não reclamou? Porque joga no mesmo time. Entendeu? Então a gente percebe o quê? Muita gente querendo trabalhar culturalmente contra o cristianismo, na forma de desacreditar as igrejas, na forma de expor as igrejas e dessa maneira deter o crescimento. Entende? Eu imagino que daqui para frente você tem que estar preparado para um nível maior de perseguição. Seja ela intelectual, seja ela cultural, ou seja ela aberta. Porque pode acontecer que cristãos vão começar a ser ridicularizados de maneira pública. Entendeu? Eu imagino que esse é um caminho que vai acontecer daqui para o fim. Precisa se separar do joio e do trigo. E uma das maneiras que Deus tem de separar é expor à igreja a perseguição. Entendeu? A perseguição nem sempre é boa. Na perseguição, muita gente recua da fé. Entendeu? Agora, ela tem o seu lado positivo. Aquele que é firme, se fortalece e cresce na fé.
Entendeu? Então não estranhe, marque aí na sua cabeça, 2018. Entendeu? Um ano estratégico para o crescimento da perseguição. Amém? O que acontece? Sobre essa questão de amar o mundo, veja, não tem como tirar você do mundo. Eu estava falando hoje, no trabalho de manhã na casa do Moisés, quando você vai comer o peixe, qual que é o primeiro tempero que você coloca? O sal. Agora, o peixe mora onde? No mar. O que mais tem na água do mar? Sal. Então, o peixe vive no mar sem se contaminar. Quem fala disso também é Tiago, irmão de Jesus. Vamos voltar a uma carta, vamos a Tiago, ao capítulo 4. E vamos ver o que o irmão do Senhor tem a nos falar. Tiago 4, versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não veio disso, a saber, de vossos deleites, e que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Até aqui, vamos voltar em segunda-feira e vamos comentar. Gente, uma coisa muito interessante, logo no início da minha salvação, o pastor falou a seguinte frase, que a primeira coisa, Deus teve que tirar você de dentro do mundo. Entendeu? Agora, a segunda obra é tirar o mundo de dentro de você. Gente, é um problema. E na igreja moderna, esse problema é maior ainda. A gente tem a fé em Cristo, nascemos de novo, mas toda a nossa linha de raciocínio, toda a nossa forma de pensamento é mundana, é secular. É contrária à Bíblia. Entendeu? Então, realmente, a obra que o Espírito Santo tem que falar, para tirar aquilo que nos atrai do mundo. O maior exemplo disso, Evangelho da Prosperidade. Veja, nós vamos continuar o estudo em Pedro. Pedro vai falar de lutas, de aflições, de perseguição. O Evangelho da Prosperidade fala exatamente o contrário. Quer trazer as pessoas por causa de conforto, por causa de dinheiro, por causa de casa boa, carro bom, viagem, roupas finas. Lógico, a gente sabe que Deus abençoa. Mas veja, as flores também têm espinho. A vida cristã também é marcada por lutas. Por ser cristão, entenda, algum tipo de desconforto você vai passar. É inevitável. Por quê? Porque no desconforto você cresce, no desconforto a sua fé é fortalecida, no desconforto o seu relacionamento com Deus amadurece. Entendeu? Por quê? Porque se houver só festa, você vai se tornar alguém flácido, alguém frouxo, alguém com uma fé infantil. E somente quando as lutas da vida vêm, é que você amadurece e cresce. Quando você, em Deus, supera esses obstáculos. Agora, que obstáculos que muitas vezes aparecem? Estão no meu coração, pela minha paixão das coisas do mundo. É um momento interessante para você parar para repensar certos valores, para você parar para repensar aquilo que você tem corrido atrás. Se você realmente, de fato, é alguém que é cidadão do reino, que anda como forasteiro, que anda como estrangeiro nessa terra, e tem toda a sua linha de valores nas coisas de Deus, ou se você é alguém que frequenta uma igreja, aderiu a uma religião, mas a sua forma de pensar é totalmente mundana, é totalmente voltada para valores que são estranhos ao Evangelho. Entendeu? Realmente, de tempo em tempo, eu tenho que parar para pesar aquilo que eu tenho corrido atrás. Entendeu? Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Então, nesse mundo nós temos que viver, mas nós somos estrangeiros aqui. Nós não somos aqui.
Nós somos da cidade celestial lá do céu, a Nova Jerusalém, que um dia vai descer e nós vamos estar na eternidade com Deus. Entende? Então eu tenho que andar aqui como estrangeiro. Amém? Então vamos continuar. Vamos ao versículo 13. Olha que interessante. Agora ele vai começar a falar sobre sujeição às autoridades. Olha que barato. Versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Gente, entenda, o cristão tem a obrigação de respeitar as autoridades. O que acontece? Existem autoridades injustas? Sim. Existem autoridades corruptas? Sim. Mas eu tenho que entender, nós vamos ver num outro texto, que toda autoridade foi Deus que colocou. E, em geral, a autoridade constituída no mundo, o que ela faz? Ela premia o bem e ela atua na forma de punir o mal. Eu estava vendo uma ilustração do Augusto Nicodemos essa semana, e ele estava falando, por exemplo, a autoridade romana, que é no caso aqui que Pedro está falando, ela tinha um sistema jurídico muito desenvolvido. Não sei se você sabe, nosso Código Civil é totalmente inspirado no direito romano. Tem 2000 anos, entendeu? Então, os romanos eles conseguiam resolver a maioria das questões jurídicas. Mas olha que interessante, no caso de Jesus, um inocente foi condenado à morte. Mas juntamente com ele, 2 bandidos foram condenados à morte. Então a gente percebe o quê? Era uma justiça que funcionava, embora tinha erros. Entendeu? E quem colocou aquele governante lá? Foi Deus. Como que eu sei que é Deus que coloca cada governante? Por exemplo, o governo do Brasil é um governo corrupto. Irmão, Deus colocou esse governo. Como é que eu sei isso? A Bíblia ensina isso aonde? Romanos, capítulo 13. Vamos lá? Tinha marcado 1 Pedro 2 e vamos em Romanos. Romanos 13, versículo 1. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem, e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e o vingador para castigar o que faz o mal. Veja que interessante, o versículo 4 fala o seguinte, que a autoridade não traz em vão a espada. Essa passagem está falando de pena de morte. Está falando, Paulo morreu decapitado. Decapitado pelo quê? Pela espada. Entendeu? João Batista morreu decapitado. Decapitado como? Pela espada. Então o que acontece? Eu lembro que quando eu fui salvo, havia um questionamento. O que a Bíblia fala sobre pena de morte? Aí, para que a gente recorria? A gente recorria diretamente aos 10 mandamentos, não matarás. Até que, estudando essa passagem, a maioria dos comentaristas entende que a Bíblia autoriza a pena de morte quando aplicada justamente. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa faz o mal e tem a consequência. Agora, eu sou a favor da pena de morte? Eu não sou a favor da pena de morte. Porque eu acho que nós vivemos num país onde somente os desfavorecidos é que vão sofrer essa pena. Entendeu? Eu já sou a favor de prisão perpétua com trabalhos forçados. Algo decente, tal. Sou contra a pena de morte. Mas eu não posso ir contra a Bíblia.
A Bíblia fala que a autoridade pode trazer espada. Entendeu? Se a Bíblia fala, existe essa situação. Entendeu? Agora, o que acontece? Você quer estar de bem com a autoridade? Faz o correto. Por exemplo, uma coisa muito comum na igreja que eu tenho notado nesses anos. Creio que vira e mexe, não vou aqui discutir os motivos, tá? Não quero. Creio que vira e mexe, deixa os documentos do carro vencer. Aí ele está andando à noite, pega uma blitz. Aí o guarda vai lá, prende o carro. Aí vai falar, foi o diabo. Entendeu? Lógico, por exemplo, eu já tive problema com documentação, mas foi no ano da minha conversão e eu vinha de uma vida destruída por novo nascimento. Mas a partir dali, comecei a levar tudo certinho e comecei a perceber o seguinte, que já no começo do ano, eu tinha que guardar dinheiro para o IPVA, tinha que guardar dinheiro para o licenciamento, tinha que guardar um dinheirinho para a manutenção do carro, entendeu? Então, assim, cuidado. Veja, às vezes você pode ter problema com o imposto de renda, às vezes você pode ter problema com outras situações. E aí você vai falar, nossa, esse governo corrupto, mas é a lei do país. Entendeu? E o cristão, ele tem que seguir a lei. O cristão, ele só não tem que seguir uma lei. A lei que vai contra a Bíblia. Entendeu? Naquilo que a Bíblia proíbe, você, como cristão, não é obrigado a seguir. Entendeu? Então, alguma lei ímpia que for aprovada, você não é obrigado a seguir. Agora, se a Bíblia não condena o que o governo do país manda, você tem que cumprir a lei. Aí o que Paulo aqui ensina? Que se você cumprir a lei, você não vai ter problema nenhum com a autoridade. Entendeu? Certa vez, conversando com uma pessoa da família, ela falou uma frase e eu compreendi bem. Ele falou, você pode dizer para qualquer um, menos para o governo. Porque o governo vai receber de você. E é verdade. Então, gente, cuidado. Agora falando aqui de maneira particular. Esteja tudo certinho com os documentos de carro. Esteja tudo certinho com os seus impostos. Esteja com tudo certinho com os documentos de casa. Você vai evitar problema. Entendeu? Todos os negócios que você fizer, faz tudo no papel, bem documentado. Entendeu? Cuidado com quem que você faz negócio financeiro. Se cerque. Se proteja. Para que você não tenha problemas. Entendeu? Por quê? Porque aquilo que a autoridade determinar, vai ter que fazer. Não tem como escapar. Entendeu? Agora, você só não é obrigado a seguir aquilo que a Bíblia condena. Amém? Vamos voltar em 1 Pedro 2? Eu, como deixei marcado aqui, já fui mais rápido que vocês. Vamos continuar. Versículo 15. Diz assim. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Olha que interessante, gente, quando Pedro escreveu essa carta, o rei, o imperador, era Nero. Um dos caras mais malucos que já pisou nessa terra. Pra vocês terem uma ideia, Nero, ele é considerado um tipo de anticristo. O que esse camarada fez foi absurdo. Ele foi um dos piores e mais pervertidos imperadores romanos. E aí Pedro, na sua carta, orienta o que? A igreja? Honrai ao rei. Aí fala, não, Pedro, não entendo. Entende? Então, o que a gente aprende aqui? Mesmo sendo um governo ímpio, mesmo sendo um governo que não anda corretamente, você deve honra. Entende? Ah, então eu não posso fazer crítica? Não é isso que a Bíblia está falando. Você pode fazer crítica sim, mas com consistência. Que nem gente grande. Que nem gente civilizada. Cristão. Por exemplo, eu conheço alguns cristãos que são engajados na política. Mas a postura deles é correta. A hora que eles vão falar, eles falam de maneira correta. Eles não colocam boatos na internet. Eles colocam coisas com consistência.
falam com critério, falam fazendo um julgamento correto. Entendeu? Por quê? Porque assim que as pessoas souberem que você é cristão, elas vão olhar para você de maneira diferente. E se você escrever asneira, se você falar besteira, aí o nome de Cristo vai ser envolvido com aquilo. Entendeu? Gente, muito cuidado. Um cristão, ele pode ter posições políticas, mas ele tem que ser muito responsável naquilo que ele fala. Entendeu? Ele tem que falar com sabedoria. Por exemplo, eu lembro uma vez, a nossa antiga presidente, ela era chefe, era campeã em fazer frase tola. Cada coisa, aí você viu alguns vídeos na internet ridicularizando a nossa antiga presidente. Veja, eu não fui eleitor dela. Mas assim começaram a ver aqui no computador, eu falei, para, não quero ver esse tipo de vídeo. Porque está ridicularizando a autoridade. E a Bíblia orienta que eu tenho que ter honra com ela. Ela é a presidente do país. Entendeu? Então veja, olha que interessante. Politicamente eu não me enquadro com ela. Mas como cristão eu devo respeito e honra. Então não vai ser da minha boca que eu ia sair falando mal dela, entendeu? E quando falava algo errado, falava assim, ó, essa obra que a pessoa está fazendo está errada aqui, está errada ali, está errada ali. Entenderam? Então, mesmo que você não concorde com qualquer governante, você tem que ter uma maneira cristã de lidar. Cuidado nas suas conversas. Cuidado no seu trabalho. Cuidado na sua família. As pessoas, elas vão prestar atenção em como você se comporta. Em como você fala. Tenha tempero. Tenha sabedoria. Entendeu? Critique, mas critique como cristão. Como alguém equilibrado. Que não fica difamando nem falando mal dos outros. Entendeu? Por exemplo, quer ver um erro que o cristão faz? Todo político é ladrão. Já ouviu essa frase? Se você falou isso, você está se colocando na posição de Deus. Que você está dizendo que você conhece todos os políticos que estão no Brasil. E que todos eles roubam. Isso é pecado. Diferente de você falar, olha, o que tem de político que se envolve em falcatrua, que se envolve em roubo, é diferente. Agora, todo político é ladrão? Nossa, é o vice-deus que está aqui na Terra. Você agora é onisciente. Então, assim, cuidado. Esse é um assunto em que muitos cristãos caem. Entendeu? Você deve honra à autoridade. Faz um favor para mim, Nádia. Amém? Vamos seguir. Vamos para o versículo 18. Diz assim. Agora ele vai começar a falar dos relacionamentos humanos. Olha lá. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Gente, presta atenção. A maioria da igreja primitiva era feita de escravos e de servos. Entendeu? Então tinha alguns donos de escravos que eram pessoas boas e pessoas honestas, que não maltratavam seus servos. Só que Pedro aqui fala o seguinte, você tem que ter testemunho cristão, não somente para o bom patrão, mas também para o ruim. Gente, o que tinha de irmão naquela época que sofria na mão dos seus senhores injustamente. Agora, olha que interessante o versículo 19. Esse versículo aqui, eu nunca vi ser pregado em uma igreja. Entendeu? Agora que estou pesquisando na internet, algumas igrejas históricas eu vi. Olha o que Pedro fala. Vê se o evangelho que é pregado hoje, Pedro não está fora da casinha. Olha o que ele fala. Versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Pirou.
Sabe o que ele está falando aqui? Por causa do seu testemunho cristão, injustamente você vai sofrer dano, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer agravo. Isso é algo que não é ensinado hoje em dia. Só que Pedro, além de avisar que você vai sofrer, ele fala o seguinte, é coisa agradável. Isso aqui é duro de engolir. Entendeu? Já não aconteceu com você? Alguém falar algo para você, você tem a sensação, olha, falou isso porque eu sou crente. Porque sabe que eu não vou dar uma porrada no meio da cara dele? Comigo já aconteceu. Eu já vi irmão que passou situação que o irmão virou para mim e falou, olha, aquele dia eu descobri que eu estou bem crente. Porque a vontade que eu tinha era bater no cara. Entendeu? Só que Pedro fala o seguinte, é coisa agradável. Gente, esse evangelho não está em moda. Por isso que a gente defende que o que está sendo pregado aí fora, que visa conforto, visa bens materiais, visa tudo quanto é coisa do mundo, é outro evangelho. O evangelho que Pedro apresenta é um evangelho onde o crente injustamente sofre agravo. O crente injustamente é perseguido. O crente injustamente leva os chacoalhos da vida. Esse evangelho não é pregado hoje. É só vitória, é só triunfo, é só bênção. Entendeu? Só que quando a gente vai para o nosso dia a dia, quanto mais piedoso você procurar viver, mais problema você vai ter. Entende? Começa na sua casa e termina na vida lá fora. Entendeu? Porque até familiares nossos não compreendem posturas suas por causa do amor ao Evangelho. E acham até que chega a ser ridículo. Entendeu? Eu sei de parentes meus que acham que eu sou louco. Tem gente que olha para a minha vida assim e fala, nossa, coitado do Maurício. Tanto investimento. Virou crente. Você percebe isso no jeito das pessoas. Ninguém fala abertamente. É algo velado. Mas a pessoa acha um desperdício. Entendeu? Cara, eu já vi pessoas que foi feito um investimento monstruoso na vida delas. E a pessoa escolheu, foi chamado para o pastorado. Os parentes olharam e falavam que desperdício. Entende? Sendo que cá entre nós, o lugar que tem no planeta de maior honra é esse aqui onde eu estou sentado. Onde um homem imperfeito como eu pode transmitir o Evangelho à igreja. Esse é o lugar de maior honra. É aqui que vai ser estabelecida a eternidade. Aqui é que é falada a única e verdadeira, a única verdade que vai permanecer. Só que nós só vamos ter certeza disso e vamos ver com nossos olhos lá na eternidade. Aí onde vão estar os importantes, os sábios desse mundo. Como Jesus falou, ó Pai, graças te dou, porque não revelaste essas coisas aos sábios, aos poderosos, mas aos pequeninos. Entendeu? Ali nós vamos ver o que realmente interessa. Entende? Agora, sofrer agravo, sofrer perseguição, não é algo muito comum. Uma coisa interessante também você parar para pensar. Muito crente sofre perseguição por coisas que ele provocou. Por mau testemunho. Já falei em outras palavras, não venha se fazer de vítima. Entendeu? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Se você fez coisa errada, vai ter consequência. Aqui está falando que você viveu uma vida íntegra e ser perseguido. Amém? Vamos continuar nossa leitura. Vamos ao versículo 20. Diz assim, por que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Olha que interessante. Novamente, Pedro repete a mesma verdade. Se você fazendo bem é esbofeteado, isso é agradável a Deus. Você fala, não, para com isso. Não é o que a gente quer falar?
Porque o que acontece? Ele falando aqui, se você faz alguma grau, faz alguma coisa errada, não tem glória nenhuma. Agora, se você faz o bem e é mal compreendido, gente, quantas vezes você falou coisas de Cristo e as pessoas olharam para a sua cara como se você fosse um ET. Entendeu? Pedro fala que isso é agradável a Deus. E olha o termo que ele usa. Ó, pecando sois esbofeteados e sofreis. Gente, cultura judaica. Ofensa mais séria que tem é um tapa na cara. Então ele está falando de uma ofensa séria. Entendeu? Um agravo. Entende? Mas ele fala, se você pecou e teve esse problema, não tem glória nenhuma. É consequência sua. Agora, se você fez o bem e é esbofeteado por causa disso, é agradável a Deus. Não é um evangelho comum. Não é um evangelho que nós queremos ouvir. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Não sei porque eu olhei para o Leandro e vi esse exemplo. Quantas vezes no seu trabalho você se sentiu um trouxa? Porque você fez o que era certo e seus colegas de trabalho negligenciaram aquilo. Eu já me senti um trouxa já. Talvez vocês já se sentiram. Entendeu? Quantas vezes você fez o que era certo? E gente ao seu lado próximo, ih, bobão, o que você está ganhando por isso? Nosso chefe só tira o dinheiro nosso. Só fica explorando. Só que você queria ter um bom testemunho. Fez o que era correto. Entendeu? Talvez já tenha acontecido com você. Que eu olhei para sua cara e lembrei disso. Entendeu? Gente, crente tem que ser o melhor profissional. Eu posso chegar na firma, não saber nada, mas eu tenho que ser no mínimo mais esforçado. Porque eu sou luz do mundo e sal da terra. Percebe? Então, assim, as pessoas vão olhar essa atitude e não vão compreender. Entende? Por exemplo, se você vê alguém perder dinheiro na rua, o que você tem que fazer? Correr e avisar a pessoa. Se você encontra no celular, você tem que localizar o dono. Se você vê alguém fazendo algo que vai ser prejudicado, está ao seu alcance, fazer o bem, você vai lá e faz. A turma vai olhar para sua cara e achar que você é louco. Entendeu? Por exemplo, às vezes como cristão, pode acontecer de uma mulher ser usada pelo diabo se insinuando para você. E você vai ter uma postura íntegra, não cedendo à tentação do adultério. O que os outros homens vão achar? Que você é louco. Maluco. Como que você não vai se deitar com aquela mulher? Entendeu? Por exemplo, eu já vi mulheres cristãs em que o marido às vezes tinha problema com bebida. E aquela irmã orou por anos pela salvação do marido. E viveu uma vida sofrida. E todo mundo em volta dela falava, separa, sua trouxa. Para com isso. Entendeu? Deixa de ser boba. Esse homem não tem mais jeito. Pois a irmãzinha foi lá, perseverou em sua oração. Deus vai lá e salva o cara. E transforma o cara num homem de Deus. Com um testemunho super jóia. Você vai ver a vida da irmã hoje. A família foi restaurada, o casamento foi restaurado, e está tudo bem. Agora, não é loucura? Por exemplo, quem é casado novo, normalmente o casamento não é fácil. Na primeira briga, o que o mundo fala? Separa. Entendeu? O que Deus ensina? Persevera. Entendeu? Quando você escolhe o caminho mais difícil, as pessoas não compreendem isso. E por que você faz isso? Que é vontade de Deus. Manifesta na palavra. Gente, a todo momento. A todo momento. Entendeu? Eu lembro uma vez um negócio, eu precisava comprar aqueles filmes bíblicos. Entendeu? Lá em São Paulo. Aí uma pessoa foi lá para fazer o contato e a pessoa não falou que os filmes vinham aqui para o Paraná. Entendeu? E eu entendi aquilo como mentira. Aí peguei e falei, eu vou ligar lá na empresa e vou falar que os filmes vêm aqui para o Paraná. Aí a pessoa falou para mim, você está louco? Vai me jogar na roubada? Eu falei, não, descansa, que vai dar tudo certo. Se Deus tiver no negócio, vai dar tudo certo.
Liguei para São Paulo, falei com o gerente da empresa, falou, só faltou uma informação. Esses filmes, eles vão vir aqui para o Paraná, e vocês têm um distribuidor aqui. Então eu gostaria que vocês soubessem que vem para cá. Sabe o que o gerente falou? Ah, tudo bem, não tem problema nenhum. Inclusive eu vou te dar o mesmo desconto. A outra pessoa ficou de boca aberta, falou, não acredito. Pensei que vocês não iam conseguir comprar os filmes. Mas Deus estava no negócio. Entendeu? Por exemplo, quando nós fomos fazer nosso primeiro pedido de filme lá no Esmilinguido, eu tinha o nome sujo quando eu fui salvo. Já contei para vocês, eu passei aí uns 4 anos pagando dívida. Entendeu? Lembra que eu brincava que se chamava Paula de meu bem, o banco vinha e tomava? O que acontece? Quando nós fomos comprar Esmilinguido, a primeira coisa, eu falei, olha, eu tenho o nome sujo, assim, assado, tal. Só que depois que eu fui salvo, eu tenho comprado a Comércio, tenho comprado a BV, pago tudo em ordem, eu posso te mandar os boletos. Aí vocês vêm. Se vocês não quiserem aprovar meu crédito, não tem problema. Eu compreendo. O que aconteceu? A Luz de Vida aprovou nosso crédito, nós viramos o maior distribuidor deles para a videolocadora. Agora, o que a pessoa quer fazer? Mentir. Entendeu? A pessoa quer pular fora. Ixi, quantas situações em que já me viu obrigado a falar a verdade, mesmo em detrimento do interesse pessoal. Irmão, não tema de defender a verdade. É melhor você sofrer uma consequência por falar a verdade e receber um galardão no céu por Deus, de Deus, do que você ceder à pressão do mundo e receber uma reprovação do Senhor. É disso que Pedro está falando aqui, entendeu? E aí ele continua, versículo 21. Olha, ele termina o 20 dizendo, afligidos e os sofreis. Isso é agradável a Deus, correto? Olha o 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Opa! O que, Pedro? Eu não fui chamado para ter casa boa, carro bom, roupa boa, viajar para a Europa. Você está dizendo que eu fui chamado para sofrer, que eu fui chamado para ter perseguição, que eu fui chamado para fazer sacrifício pelo reino? Sim. Da mesma maneira que Cristo foi. Gente, esse evangelho você não ouve. Entende? Está aqui Juliano, está aqui João e Aida, velho de igreja. Quando vocês ouviram essa pregação na igreja? Nunca. Nunca. Ó, uma vez, meu primeiro pastor, o pastor Marcelo, pregou sobre perseguição dentro da igreja. Entendeu? Que a igreja tem que receber como hóspede o fogo que vem. Entendeu? Só. Mas falar que o crente foi chamado para sofrer o dano, você não ouve. Porque esse é um evangelho que não enche a igreja. Então o que é pregado aí fora é outro evangelho. Gente, coloca na sua cabeça, é outro evangelho. Você não tem que correr atrás de bens materiais. A Bíblia ensina que tendo o que comer, tendo o que vestir, nisso estáis contentes. Agora olha para nós. Todos nós aqui temos muito mais do que o comer, do que o vestir. Gente, numa boa, em relação à grande maioria dos cristãos do mundo, dos cristãos da África, dos cristãos da Ásia, nós somos milionários perto dos caras. Essa igreja aqui que foi escrita, a maioria deles eram escravos, para poder ir para o culto. O cara tinha que pedir para o Senhor. Se o Senhor falava, não vai sair hoje, não vai para o culto, ele não podia ir. Só que o testemunho de vida desses irmãos era tal que os senhores começaram a se interessar por comprar escravos cristãos. Porque era o tipo de escravo que não dava problema. Entende? Ó, lógico, quando você pensa em escravidão, não é aquela escravidão dos negros. A escravidão do Império Romano, veja, imagina aqui, por exemplo, o Império Romano vinha e tomava Pinhais. Imagina a nossa prefeitura, nossos vereadores e todos os diretores de empresa. Todos eles viravam escravos.
Aonde eles iam trabalhar? Na enxada? Não. Na atividade que eles faziam. Então era capaz, por exemplo, eu sou romano, sou dono de uma empresa. Aí o diretor da Nilco, por exemplo, acabei de fazer merchandising, virou escravo. Eu pegava ele e trazia para trabalhar como diretor adjunto da minha empresa. Só que ele é escravo. O governo romano vinha, instituía algo em Pinhais. Pegava o nosso prefeito, punha para trabalhar de prefeito como escravo. Era assim a escravidão, entendeu? Agora, esses irmãos, às vezes, sofriam na mão de donos terríveis. Entende? Faziam atrocidades. Muitos deles padeciam. Agora, o mundo antigo foi ganho por essas pessoas extremamente simples. O testemunho deles foi usado para ganhar pessoas para Cristo. Entendeu? Tem um outro texto em Pedro, que o Pedro também fala com isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz. Pedro falando. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Olha que interessante, Pedro fala o seguinte, vamos fazer uma pausa. Pedro fala o seguinte, quem é que vai querer fazer mal para você se você faz o bem? Entendeu? Mas se mesmo assim, fazendo o bem, você padecer, isso é bom. Pedro pregava um evangelho diferente de hoje. Aí ele continua, entendeu? 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Gente, Pedro é repetitivo. Volta no capítulo 2. O que Pedro está ensinando aqui? Se é vontade de Deus que você vai padecer perseguição. Meu irmão, não tem como fugir. Se acomode, sofra o dano. Ah, eu fui injustiçado, pastor. Aguenta que nem homem. Aguenta que nem mulher de Deus. Entendeu? Vai ser injustiçado, porque só aconteceu porque foi vontade de Deus. Ah, o pessoal lá na escola. Gente, simples. Tá? Um menino, século XX, 21, estou atrasado, que chega na sua escola, da escola e fala, olha, eu não quero ter relação sexual antes do casamento. Eu quero ter relação sexual só com a minha esposa. Sabe o que vão falar? Que ele é boiola. Entendeu? Uma moça que chega e fala, olha, eu vou me guardar com o meu marido, porque eu quero agradar Cristo. E eu quero casar virgem. Entendeu? Vão falar, você é louca. Por exemplo, eu lembro um comentário, no meu tempo, se uma moça perdia a virgindade, ela ia procurar um psicólogo para ajudar. Hoje, se a moça ainda é virgem, ela vai procurar ajuda. Tal a cultura que se instalou. Entendeu? Veja, quando você escolhe não beber, quando você escolhe não se prostituir, quando você escolhe, aí vou entrar num outro assunto, como cristão viver um namoro santo. Porque na igreja hoje, mais de 50% dos jovens têm relação sexual, mesmo se dizendo cristão. O último número que eu tive acesso, 54% dos jovens que se dizem cristãos têm relação sexual. Isso é pecado. Mas por quê? É outro evangelho. Porque o evangelho é isso aqui que Pedro está falando. É um evangelho que sofre agravo. É um evangelho que paga o preço. É um evangelho que caminha a segunda milha. É um evangelho onde Deus é santificado nas atitudes do seu povo. Entendeu?
Coisa séria. Sabe? Já vieram me propor falcatrua para ganhar muito dinheiro. Coisa que não tinha como descobrir. Eu olhei para cada pessoa e falei, não faço isso. Entendeu? Já teve parente que veio me pedir favor, eu falei, ó, não faço isso porque eu não minto. Entendeu? Já passei muito problema com parente. Entende? Certa vez me pediram para assinar um negócio, eu falei, eu não vou assinar. Como você está maluco? Eu não vou assinar, porque se eu assinar, eu vou ser responsável. E está errado. Quem tem que ser responsável são vocês. Não eu. Ah, para quê? Quase começou a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Isso já deve estar acontecendo com vocês, gente. Mas esse é o Evangelho. Entende? Toda vez que você se posiciona com uma postura de defender a palavra de Deus, você vai ter problema. Porque o mundo não compreende as coisas de Deus. Que parece loucura. Lógico, você não vai ser o chato de galocha. Porque tem crente que é tentado também, né? Tem crente que fala para provocar. Eu já fiz isso. Quando eu era novo convertido, eu falava para dar cotovelada mesmo. Daí meu pastor me falou, irmão, não faça assim, tal. Saiba a hora de falar. Você não pode sair abrindo sua boca de qualquer maneira. Aí eu aprendi, mas eu gostava de dar umas cotoveladas, sabe? Entende? Aí aprendi. Agora, um crente normal, que faz as coisas certo, vai ter problema. Não tem jeito, vai sofrer agravo. Entendeu? Tem crente, por exemplo, aqui na igreja, já teve irmão que perdeu o emprego porque não quis mentir. Foi mandado embora. Entendeu? Já pensou se perdeu o emprego por causa disso? Sabe? Então assim, agora, quantas vezes você não chega no escritório e chega para você e fala, por exemplo, já aconteceu de ligar aqui, eu chegar e falar, olha, a pessoa não pode atender, você quer deixar recado? O que o pessoal faz nos escritórios? Entende? Eu lembro, um testemunho que eu sempre conto, o meu primeiro pastor, ele trabalhou secularmente muito tempo, aí o pior chefe era o chefe dele, de toda a empresa. Aí tocou o telefone. Aí o chefe chegou assim e falou, fala que eu não estou. Aí o pastor Marcelo chegou e falou, olha, ele falou que não pode atender agora, você quer ligar depois? O chefe quase matou ele. Mas na hora de ser promovido, sabe quem foi promovido? Foi ele, porque ele ganhou a confiança do chefe. Porque qual é o funcionário que ia fazer uma coisa dessa? Ele provou fidelidade. Entendeu? Só que isso não é fácil, né? E outro detalhe, normalmente no nosso emprego, não vai ter nenhum crente em volta. Se você mentir, ninguém percebe. Mas Deus está vendo. Na escola, se você pegar cola, ninguém vai ver. Mas Deus está vendo. É uma coisa séria. Amém? Vamos avançar. Versículo 22. Falando de Jesus, olha que interessante. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aqui Pedro encerra o seguinte. Primeiro ele fala dos sofrimentos de Jesus. Depois ele fala que você, como cristão, vai padecer os mesmos sofrimentos. E aí ele dá um breve testemunho do que Jesus fez. Entendeu? E essa passagem aqui é interessante. Ele faz uso de uma passagem do livro de Isaías, que nós já vamos ler. Entendeu? Porque Jesus levou sobre si. Entende? Jesus, veja, quem merecia morrer na cruz era eu, era você. Jesus não tinha pecado. Entendeu? Mas ele tomou sobre si os nossos pecados.
Ele escolheu, gente, a Bíblia não descreve como, mas a Trindade definiu que Jesus viria como homem para pagar o preço. Jesus sabia o que ele veio fazer. Jesus sabia que ele ia ser crucificado. Gente, a pior morte que tem é a crucificação. Vocês já perceberam que a Bíblia não dá muitos detalhes da crucificação? Só fala que foi açoitado, que foi colocado uma coroa de espinhos. A Bíblia não dá detalhes. Por quê? Por causa que a crucificação ela era escândalo. Entende? Não se falava. Para vocês terem uma ideia, no Gólgota, onde Jesus foi crucificado, o corpo era jogado ali e os cachorros vinham comer o corpo. A pessoa nem enterrado era. Era a morte mais vergonhosa. Quando alguém de uma família era crucificado, a família ocultava o assunto. Entende? Porque tinha vergonha de tão horrível que era a morte. E Jesus sabia de tudo isso. Entendeu? Ele escolheu vir. Lá na eternidade passada. Antes que Adão pecasse. Sabe por quê? Por causa do meu nome, do seu nome, escrito no livro da vida. Para que seres imperfeitos e pecadores como nós fôssemos salvos. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Quer ver que interessante? Deixa marcado aí. Vamos abrir livro do profeta Isaías, capítulo 53, para encerrar. Esse é o texto que muito rabino judeu queria arrancar da Bíblia. Isaías 53, versículo 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso,
lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirei ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Quem é esse servo sofredor? Jesus Cristo, o nosso Deus, autor e consumador da fé, aquele que não tinha pecado, que quando na noite da ceia levantou o cálice da nova aliança, tomou sobre si. Gente, tenta entender. Deus é santo, santo, santo. Deus nunca pecou, nem nunca vai pecar. Por amor de mim, por amor de você, ele aceitou sobre ele o nosso pecado. Jesus na cruz falou, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Naquele momento, todos os pecados da igreja foram colocados sobre Jesus. Santo, puro, imaculado. Só que essa Bíblia não ensina apenas isso. Ela ensina que da mesma maneira que ele sofreu dano, da mesma maneira que ele foi desprezado, da mesma maneira que ele foi mal compreendido, você, sempre que você escolher viver uma vida piedosa, sempre que você escolher se posicionar em favor daquilo que é correto, algum tipo de dano, algum tipo de perseguição, algum tipo de sofrimento você vai ter. A vida cristã é isso. Entendeu? Vida cristã não é para frouxo. Vida cristã é para pessoa firme. Para pessoa que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Para pessoa que compreende, que vai ser mal compreendido. Para pessoa que entende o preço que tem que pagar para dar um bom testemunho. Para fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque como cristão, você sempre vai caminhar na contramão do mundo. Você sempre vai ter uma postura diferente num mundo manchado pela injustiça, manchado pelo egoísmo, manchado pelo pecado. Com essas palavras, que daqui para frente você possa sempre receber como hóspede. Se você estiver padecendo aflição por causa da justiça de Deus, meu irmão, se alegra. Se você estiver sendo mal compreendido porque você ama o Senhor, se alegra. Se você está tendo consequências ruins por ter feito escolhas que estão ligadas à verdade da palavra de Deus, se alegra. Bem-vindo ao clube. Essa é a vida cristã. Nós temos coisas boas, sim, inúmeras. É só olhar para trás e ver como Deus é bom com você. Mas entenda, as flores têm espinhos. Entendeu? O Evangelho, ele tem dois lados. Ele tem o amor, ele tem a paz, ele tem a vida eterna. Mas ele tem a aflição, a perseguição, o desprezo. Entendeu? E muitas vezes na vida cristã, você vai se sentir sozinho. Você vai se sentir como na contramão. Mas é nesses momentos que o seu relacionamento com Deus é fortalecido, que a sua fé fica encorpada e que você amadurece e cresce no Senhor. Amém? Vamos orar?